Eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas e atípicas. E no episódio anterior, eu falei sobre a desconstrução da família, como nós a conhecemos hoje, para a busca pela família ideal, aquela que não é consanguínea, mas que nos daria todo o apoio. E que, ao não encontrar esses agentes que formarão essa nova família ideal das nossas expectativas, nós acabamos investindo todo o nosso romantismo em relacionamentos amorosos, ou seja, o relacionamento amoroso de casal. Ele acaba substituindo a estrutura da família matriz, a família principal, de onde nós nascemos, de onde nós viemos. E isso tem um porquê de acontecer. Eu já falei bastante sobre o romantismo e os impactos do romantismo nos relacionamentos amorosos. Mas eu sinto que, eu já falei isso algumas vezes também, algumas ideias elas são óbvias para mim, mas não para todos. Então, eu vou dizer que a formação da família, né, tradicional, como nós vemos hoje, ela também sofreu o impacto do movimento romântico. O romantismo foi um movimento cultural. Movimentos culturais geralmente impactam muito a sociedade no geral, porque conseguem dar uma forma a sentimentos, sensações, acabam formando grupos que pensam igual. Então, a cultura faz com que a gente se socialize por características que não são materiais somente, são características essenciais, né? A cultura, ela consegue abranger isso, ela consegue abraçar, dar forma àquilo que não tem forma, né? Então, o movimento, né, o romantismo, ele foi um movimento cultural e ele veio justamente para dar uma equilibrada em toda a revolução industrial que estava acontecendo. E eu vou passar por isso, por essa questão da história, rapidamente, só para a gente entender em como que hoje a gente, quando cita romantismo em relacionamentos, a gente também tem o romantismo como o terror, né, o vilão, o diabo bíblico, mas no quesito dos relacionamentos, tá? Tanto que a gente fala relacionamento romântico, né? E isso dá uma quebra dentro da gente, porque houve uma construção, né, do romantismo em conjunto com a própria família, com a ideia de família que nós temos. Então, quando a gente desconstrói a família, a gente também está desconstruindo ideias românticas, mas que vieram de um movimento cultural. Então é bom a gente entender um pouquinho da história, pouca coisa, até porque essa não é a nossa história. Isso também eu vou abordar, né, um pouco mais para frente, mas essa é a história europeia, é a história americana, é a história gringa, entende? Que impacta muito a história nossa, brasileira, e a gente tem como referência, mas isso faz com que a nossa confusão, a nossa sensação de desamparo seja ainda maior. Mas vamos deixar essa divisão, né, cultural entre o que é gringo e o que é nosso para depois, senão vai ficar mais complicado ainda. Mas como eu falei que a gente está desconstruindo o conceito de família, e inclusive deixei claro que não é uma crítica, né? Existem porquês da gente estar desconstruindo este conceito de família romantizado como a gente vê hoje, né? E expliquei tudo isso lá no podcast anterior. Mas aí também tem a questão do romantismo, que a gente precisa entender o romantismo, não só demonizá-lo,
né? A gente precisa entender. Então, o romantismo, ele vem de um movimento cultural, né? E o romantismo europeu, ele não apenas idealizou o amor, tá? Mas ele também consolidou a noção moderna da família como uma unidade emocional, moral e formadora de identidade individual, tá? Então, a gente precisa saber o impacto disso. Porque, inclusive, eu não sou de citar muitas pessoas, até porque as referências acabam vindo de fora, né? E eu tô tentando afunilar isso para as nossas realidades, né? E a primeira realidade nossa é que nós somos brasileiros, nós vivemos no Brasil. E se a gente sempre contextualizar, né, a nossa vida, os nossos relacionamentos, os nossos traumas, sem levar em consideração onde nós nos encontramos historicamente, isso também tem um impacto diferente. E aí vocês vão entender do que eu tô falando. Mas houve um historiador cultural, Philippe Ariès, que mostrou que a noção de família emocional, ela surgiu fortemente entre os séculos 18 e 19. Como assim? Antes disso, família era a unidade econômica, tá? Família era praticamente uma sociedade entre pessoas, tá? Inclusive, pessoas eram bens que poderiam ser trocadas, né? Ou até mesmo ferramentas, né? Que serviam para alguma coisa, tá? Então, depois desse movimento romântico, dentro aí do século XIX, é que surge a família como espaço sentimental, tá? Então, coincide, né? Essa ideia coincide com o movimento romântico, tá? E que vem justamente, né, para humanizar. Olha, eu posso estar errada a usar essa palavra, né? Humanizar pessoas. Porque quando eu uso, e é até bom eu ter errado nesse sentido para explicar, quando a gente usa o termo humanizar para poder exemplificar que algo pode ser sensível, pode ser emocional, pode ser afetuoso, afetivo, a gente automaticamente fala que o que não tem afeto, o que não tem ligação amorosa não é humano, né? Mas a ligação de sobrevivência, né? Ela também é um tipo de afeto, o afeto do medo, né? Então a gente também se liga a outras pessoas para se proteger, para sobreviver, né? Em um determinado ponto da história era importante o núcleo familiar para a sobrevivência, para a expansão, né, para conquistas de território e tudo mais. Então, de qualquer forma, era um tipo de afeto, né? Mas os afetos ganharam um novo conceito com o romantismo. Então, o romantismo, ele não romantiza só o amor, tá? Ele romantiza vários conceitos que anteriormente eram bem delimitados. Como, por exemplo, né? O movimento cultural do romantismo, ele romantizou a infância, a maternidade, o lar, a domesticidade e a família burguesa, né? E, como eu já disse, vou reforçar, isso foi uma reação direta contra a industrialização, a urbanização, a ruptura das comunidades tradicionais, né? Então, quanto mais o mundo ficava instável, mais a arte idealizava o lar, tá? Então, nós temos aqui uma idealização de lar. Então, o romantismo, ele chegou até o lar. Ele deu essa definição de que lar é afeto, de que lar é amor, né? E isso inunda todos os outros conceitos, né? Educar com amor, né? Hoje eu vejo no consultório pessoas que dizem assim, e pessoas adultas, tá? Não tô falando de adolescentes e crianças, pessoas adultas, 30, 40 anos, que dizem assim,
Meu pai ou minha mãe eram muito presentes, mas nunca houve um toque, um carinho, né? Esse é o tipo de preocupação e é o tipo de necessidade, de carência que vem justamente porque o conceito de família mudou, né? Porque em uma certa época da humanidade, a troca de carinho com os familiares, ela não era uma necessidade consciente. Se tinha, tinha, se não tinha, não tinha. Não era problematizado, né? E nem por isso havia mais violência, porque as pessoas eram tratadas entre si pelas suas funções, pelas suas. Tinha outra palavra para dizer. Eu sempre gravo os podcasts à noite e eu tô assim, né, na minha fase mais cansada. Então, esquecer palavras junta com climatério, meu bem, eu esqueço mesmo. Mas vamos humanizar isso aqui, né? Então, as pessoas elas eram consideradas conforme suas funções, tá? E isso era um tipo de afeto, a consideração, o respeito, né? E o contrário disso também era um tipo de afeto, mas um afeto negativo, né? A desconsideração, desrespeito, deslegitimizar. Gente, não é o climatério dessa vez. Legítimo, deslegitimizar. Aí, tá vendo? Não é. É só o cansaço mesmo. Enfim, tudo isso fazia parte de um determinado contexto, né? E esse contexto foi mudando conforme os movimentos culturais iam surgindo, tá? Então, o romantismo, ele tem este impacto na construção da família. Essa construção da família, então, ela surgiu numa época e agora ela está sendo desconstruída, né? Não por um movimento cultural, mas por um movimento de conexão com outras culturas, né? Então, através da internet, a gente consegue ter muito mais acesso e ser também impactado por outras culturas, tá? E o que chega até nós, né? Chega até nós a cultura, porque como somos colonizados, né? Nós já temos na nossa estrutura de educação que nós somos um povo primitivo, sabe? Por mais que a gente consiga produzir, né, inteligências tecnológicas, emocionais, físicas, ainda assim nós somos considerados, se comparados aos povos europeus, né, ou de outros continentes, nós somos ainda considerados primitivos, e isso está dentro de nós, na nossa construção educacional. O que faz com que a gente babe ovo de gringo. Então, muito das nossas construções de ideia sofrem essa conexão intercultural, mas não como referência, e sim como padrão, entende? Então a gente importa os padrões para nossa cultura e a gente começa a seguir estes padrões como se eles fossem construídos por nós ou como se a gente realmente entendesse como eles funcionam. Então, se você teve a oportunidade de conviver, né, em outros locais fora do Brasil, você vai perceber que a cultura, ela não vem só naquilo que a gente consegue visualizar, que é material, que é concreto, né? Não são as casas diferentes, as roupas diferentes, os carros. Não são coisas só materiais. Os comportamentos e as trocas, né? A forma como as pessoas reagem, isso também muda, dependendo da cultura. Então, o ambiente, né? A contingência,
ela interfere diretamente nos comportamentos. Então, a cultura europeia, a cultura asiática, a cultura, né, africana, ela tem um porquê de existir da forma que ela é, né? E ela se desenvolve e ela se retroalimenta. Quando nós importamos isso, como se fosse uma referência única, como se fosse um padrão de comportamento, nós entramos em confusão. Eu trato muito de confusão neste canal, porque falta de ação, escolhas ruins, com consequências ruins, geralmente tem a ver com a confusão nas informações. Porque quando as informações são claras, elas geram ações assertivas, né? Então, às vezes parece que eu estou recheando muita linguiça, mas tudo isso é uma forma de passar informações que possam agregar nas novas escolhas, né? Sempre que tiver informações mais abrangentes, maior a possibilidade de fazer melhores escolhas, beleza? Então, o romantismo fora do Brasil interferiu na nossa visão sobre família, né? E aí, como eu vinha falando, se você teve a oportunidade de viver, né, por algum tempo em outras culturas fora do Brasil, você vai perceber que o tratamento, né, entre as pessoas é diferente. Eu não tô falando melhor nem pior, diferente, tá? É diferente e isso determina quem eles são e eles determinam a cultura como ela é, tá? Mas para nós chega, né, aqui no Brasil, como se fosse um ideal de comportamento, um ideal de conceitos, né? Então, tem várias obras do romantismo, por exemplo, lá naquela época mesmo, né? Do desenvolvimento do movimento romântico, que chegam até o Brasil e começam a dar uma visão do que seria uma família, entende? Porque o movimento cultural, ele se usa muito, né, de coletivos, então as pessoas se reúnem com a mesma ideia, mas também se utiliza muito de meios de comunicação, né, como encontros em praça pública para poder falar sobre as ideias, como livros, né, panfletos. E isso viraliza. O que hoje nós temos em rede social, né, também era um movimento cultural. Isso acontece, entende? A forma de propagação de ideias mudou no quesito do formato, mas ainda assim ela viraliza. Então, sempre que saía um novo movimento cultural, esse movimento ele se utilizava de formas de chegar até as pessoas, né? Não só através de comportamentos, para que as pessoas se espelhassem, mas também através de obras, de obras através de livros, de peças, né? Então, existem conceitos ali que foram sendo construídos sobre família. Então, tem livros, por exemplo, do Hermann e Dorothea, é o nome do livro, né? De Johann Wolfgang e Goethe. Esse livro, ele é um poema, tá? E é um romantismo alemão, tá? E ele descreve a vida doméstica burguesa, tá? Ele romantiza a autoridade dos pais, a estabilidade familiar como virtude, e o casamento como uma extensão da ordem familiar, né? Então, a família, ela é retratada como uma estrutura ética, formadora do indivíduo, que é típico do romantismo social alemão, né? Aí a gente vai para um outro lugar. Por exemplo, Alexandre Dumas, né? Com uma outra obra onde eu sei que o Dumas é lembrado por aventuras, né?
Mas as obras dele sempre enfatizam a honra familiar, linhagem, lealdade doméstica, o legado entre gerações, entende? Então, o romantismo francês, no caso de Dumas, né? O romantismo francês, ele frequentemente ligava família à honra moral coletiva. Olha como o negócio vai ficando forte, né? Então, Victor Hugo, lembrei. Victor Hugo em Les Miserables, né? Que é tecnicamente pós-romantismo, mas ele também faz ali uma analogia, né, com a estética romântica familiar, quando ele fala sobre redenção moral, né? A família como abrigo contra as injustiças sociais, né? E um espaço de amor sacrificial, né? O sacrifício, né? Da família, né? A família ter uma vida árdua para poder manter a família, entende? Para manter a família tem uma vida árdua, sofrida, né? Enfim, e ali também no Charles Dickens, em inglês, se não me engano, em inglês, Charles Dickens, que não é exatamente romântico, mas que nas obras constrói algo assim como um laço de avô e neta, sabe? Como um vínculo sagrado, uma domesticidade, né? Como espaço de inocência e, lógico, a família como um refúgio emocional, entendeu? Então, o vínculo familiar para Dickens, ele é elevado a uma dimensão quase transcendental, entendeu? Onde os heróis, né, estavam dentro da própria família, entende? E os personagens tendem a querer chegar a tamanhos feitos, entende? Entende como é que é? Então, quer dizer, a família, ela acaba gerando todo esse romantismo. Aí a gente vem para nossa modernidade e fala assim, realmente, né? A família, ela construiu tudo isso, ela foi o lugar do acolhimento, onde nós nascemos, onde nós aprendemos, onde crenças foram passadas, mas a família também é o lugar onde os traumas são gerados, onde crimes são feitos, onde a capacitização acontece, inclusive violação de crianças e tudo aquilo que eu já falei no podcast anterior. Tá. Então, se a família está se quebrando, né? E a ideia de família, a ideia de família convencional, ela tem uma continuidade que a partir do momento que eu saio da minha família raiz, eu tenho que constituir uma nova família, né? Eu não posso ser um renegado, né? Então, eu preciso constituir uma nova família. Para constituir essa nova família, eu preciso de um par. Então, vê que já é, inclusive, determinado como será essa família, né? Heterossexual, em primeiro lugar, né? E que ela tem a mesma finalidade das famílias anteriores, né? Que é reproduzir e construir os bens que girem em torno das pessoas ali dentro. Então, ela vai se tornar uma nova comunidade. O que acontece é que a gente não está mais para esta construção, né? Nós estamos muito separados, na verdade, né? Eu não posso ser muito determinista nesse sentido. Nós estamos muito separados entre, né, as pessoas que ainda acreditam que mesmo que a construção familiar convencional esteja em decadência de alguma forma, né, ela precise ser modificada, reconstruída de alguma forma,
porque ela é causadora de sofrimentos também, não é só abrigo, não é o lar romântico, nós também não temos o casamento, a parceria, o namoro como este lar saudável e seguro, né? Os dados mostram isso o tempo inteiro. Então, o que a gente faz? A gente começa a esperar, então, que novas ideias, novos movimentos surjam para que a gente possa, enfim, ter um grupo onde a gente se encaixe. E é neste meio que surge, então, as informações da rede social, né? Das redes sociais, não só redes sociais, eu falo assim porque eu tenho até pouca destreza nesse sentido da conectividade, mas assim, todas as informações que chegam até nós em forma online, virtual, né? E essas informações que chegam até nós, elas estão muito pautadas em referências gringas, muito pautadas em referências gringas. E isso, então, vai ultrapassar alguns limites nossos, né? E vai nos dar algumas visões que elas não são ideais para nós. Elas não são ideais. E aí fica muito mais difícil de nós torná-las reais, né? Então, nós temos diferentes argumentações que vêm de diferentes lugares do mundo e acabam fazendo com que, para que a gente entenda o que aquele coaching, o que aquela moça, o que aquele psiquiatra, o que aquela psicóloga está dizendo, a gente comece a se comportar como aquilo. E se a gente não se comporta, né, como aquilo que está sendo dito, a gente não consegue chegar naquele resultado, né? Então, por exemplo, se hoje, que é o que mais chega pra gente, né? Se hoje a gente tem informações que são pautadas, é muito falado, né? O feminismo, por exemplo, é muito falado sobre o feminismo que vem de fora, né? Que vem primeiro ali da Inglaterra, vai para os Estados Unidos e tal. E aí são citadas autoras, né? Pessoas que movimentaram esse tema, são pessoas de fora, que tinham um determinado contexto cultural, regional acontecendo ali. Tá. Quando isso chega para nós, né, essa informação chega para nós e tal, é um boom, né? A gente fala, nossa, fizeram tudo isso e tal. Tá. Mas, né, como que eu adequo esse conteúdo para a minha realidade atual, no lugar onde eu vivo, no lugar onde eu moro? Né, com as pessoas das quais eu me relaciono, porque existe uma diferença, né? Então, por exemplo, o americano, ele tem um fundamento na cultura dele, que é a nacionalização, né? Ele tem um fanatismo pelo próprio país, né? Nós não temos isso, né? É muito diferente. Para o americano é o próprio país, né? Enquanto que o país dele é ele sobe ao nível de grandiosidade de deidades, entende? Deuses. Por quê? Ele é muito forte em determinados assuntos e isso dá um nível muito alto. Então, ele também tem isso dentro da construção de essência dele. Então, ele se acha superior de alguma forma, né? E por quê? Porque o país dele tem essa superioridade em vários quesitos. E isso faz parte da construção, né? Das culturas e da socialização, de como que eles trocam entre si. Isso tem um impacto. Tem um impacto também os ambientes que eles vivem, né? As estações do ano, como que atingem a eles. E essa diferença é importante da gente entender, porque se a gente for para a Inglaterra, por exemplo, onde metade do ano é muito frio e outra metade do ano é muito calor, né? E que a maior parte das pessoas
tem que viver, né, praticamente repondo vitamina D, né? Se um brasileiro for para lá, tem que repor vitamina D. Mas que culturalmente, para quem vive lá, para quem nasceu lá, existe um ar, uma essência mais depressiva, né? Onde não existem grandes alterações de humor. E isso vai influenciar nos relacionamentos. O que para nós é visto de fora como relacionamentos mais frios, relacionamentos mais racionais. Mas quando chega de lá para cá, algumas influências e tal, a gente não transforma isso para nossa realidade. A gente só segue a risca. E por que a gente segue a risca? Porque de onde está vindo a informação está fazendo o papel de ponte. Eu falei sobre ponte também no podcast anterior, né? O que nos apresenta o mundo e como que nós, né? Quem nos apresenta o mundo e como que nós nos colocamos no mundo está sendo cada vez mais virtual. No primeiro podcast dessa série, eu chego a dizer que a gente... eu disse que a gente acaba fazendo duas pessoas. Nós nos dividimos em dois. A pessoa da vida real, vida material, do pé no chão, e a pessoa virtual. E essa divisão, ela também tem muito a ver com as referências que nós estamos utilizando em rede social, que são referências externas, né? A gente ainda consome muito pouco de criação cultural, de produção, né? De produção cultural daqui. Nossa, entende? Com as nossas estações do ano, com os nossos humores, né? Com a nossa miscigenação. Porque a nossa miscigenação, ela já é, por si só, uma grande raça. A mistura, né, de culturas e de raças e de cores, de formatos, isso por si só gera uma cultura diferente, né? Então, se você vai, por exemplo, para o Oriente, né, você vê pessoas muito parecidas, né? E se você vai para outros lugares, os orientais principalmente, né, que no nosso olhar, no olhar de quem está de fora e acostumado com a miscigenação, eles são muito parecidos. Eles conseguem ver em si as diferenças, né? Eles conseguem ver. Mas a gente inclusive faz piada de forma errada sobre isso. Mas por quê? Porque a nossa miscigenação, ela envolve muitos fatores. E isso também deve ser levado em consideração, né? Então, toda vez que nós temos como referência, como padrão do que é certo e do que é errado, culturas gringas, culturas de fora, nós ficamos nesse limbo de carência, de precisar que alguém nos guie, porque aquela cultura da oralidade, de passar de bisavó para avó, para mãe, para filha, sabe? E assim vai passando, isso está acabando, entende? Isso está acabando, né? Por mais que a taxa de mortalidade entre idosos esteja diminuindo, porque a qualidade de vida está aumentando, então nós vemos idosos mais dispostos, né? Com mais acesso à saúde e a tecnologias de saúde para terem uma vida maior, né? Ainda assim, a gente não tem conexões de troca de informações, porque a gente acaba barrando, né? Não, o que as minhas avós viveram, eu não vou repetir, né? Não é aquela eu sou neta da bisneta, do não sei das quantas, das bruxas que vocês queimaram. Olha a imposição de fazer diferente, né? E a gente tem muito disso. E isso é inflado pela internet, né? A gente precisa fazer diferente. A gente precisa, só que a gente precisa fazer diferente
De um lado, nós temos a realidade, aquilo que foi vivido, né, pelos nossos ancestrais, e a gente tem como ir buscar. A gente pode perguntar. Isso não significa que a gente os ame, que a gente tenha que ter convivência. Não, faz parte da nossa história. E a gente deveria pesquisar, inclusive, como que foi, como que era vivido, sabe? Até para a gente poder trilhar os nossos próprios caminhos. Mas se nós não fazemos essa busca com o passado, né, a título de pesquisa da nossa própria formação, eu quero saber de onde eu vim, porque eu vim dessas mulheres. Não importa se eu gosto ou se eu não gosto, eu vim delas. Então, a título de pesquisa sobre quem eu sou, de onde eu vim, eu vou buscar informações. Mas quando isso não acontece, até devido não só a confrontos familiares, mas devido à própria correria do dia a dia mesmo, né? Engraçado que a gente leva 3 minutos para esquentar comida no micro-ondas, que antes a gente levava 1h30, 2 horas para fazer no fogão. A gente tem metrô que atravessa a cidade em alguns minutos, a gente tem pagar conta, não pega mais fila, é tudo pelo celular, e mesmo assim a gente não tem tempo, né? Então também tem essa questão do tempo que tem mudado, né? E o tempo, ele não mudou enquanto fator tempo, né? Enquanto fator de natureza. É nós que estamos fazendo um aproveitamento de tempo diferente, o que pode nos levar a vários adoecimentos também. Mas o foco não é esse. O foco é, se eu não consigo conversar com a avó, entende? Não para tê-la como exemplo do que seguir, mas para saber de onde eu venho, eu vou para a internet, né? Me inspirar em pessoas que eu não conheço. E aí fica sempre aquela história. As pessoas são falsas na internet. Então, são falsas, mas a gente não sai da internet, né? Então, a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é, mas estamos sempre idealizando. Estamos sempre tendo como referência. E essas referências, inclusive, a gente não sabe nem em que elas estão pautadas. Entende? Então, sair do ambiente real, de matéria real, né? Para irmos para o ambiente virtual, faz com que a gente questione o romantismo. Por quê? O romantismo, ele precisa de um espaço de criatividade. Nós precisamos imaginar futuros, nós precisamos imaginar cenas, né? Tá. E aí nós percebemos, conforme todos esses estudos que chegam até nós e que eu também aqui no canal já reproduzi muito, né? Toda essa questão sobre o romantismo que chega até nós, ela é vista como negativa no sentido do que eu crio na minha cabeça, né, através dessa faculdade que foi aprendida, a criar esperanças, a criar cenários idealistas, né, fictícios, entende? De vai melhorar, de vai ser assim, vai ser assado e tal. Eu começo a criar cenários irreais, né? Tá. E esses cenários irreais, eles também têm um outro lado, né? Que é o lado que adoece, que é o quê? É a ansiedade daquilo que foi criado na minha cabeça acontecer ou não acontecer. Porque a ansiedade, ela está ligada ao descontrole. Eu não controlo aquilo que vai acontecer, por isso me descontrolo. Por isso tenho sintomas, por isso tenho medo. E a ansiedade, ela está ligada àquilo que pode acontecer de ruim, mas ela também está ligada àquilo que pode acontecer mesmo que bom. Porque eu não sei se eu tenho capacidade para lidar com aquilo. Então, ao mesmo lado que nós, partindo do ponto que de um lado eu tenho o romantismo que foi super enraizado e no qual agora a gente está demonizando, né? Porque ele criou muitos cenários fictícios e que na realidade funcionam diferente, né? Em relacionamentos amorosos, na vida profissional,
Na vida no geral, né? Imaginar é diferente de ter, de realizar, de concretizar, tá? Então, de um lado, eu tenho o romantismo se mostrando como uma fantasia, mas trazendo consequências reais, né? Uma destas consequências é a ansiedade, porque eu tenho a capacidade de criar cenários, mas eu não sei lidar caso eles aconteçam ou caso eles não aconteçam. Então, eu gero ansiedade. Então, a gente sabe que a ansiedade é um mal, né, meio viral também, tá? Por outro lado, existem as criações fantasiosas de relacionamentos ideais, né? Aonde, já que eu não tive a família ideal, ou já que eu tive uma boa família, mas ainda assim pode melhorar se eu construir a minha, né? Esse refúgio de construir um relacionamento romântico, ele também estará cheio de fantasias, né? Então, muita gente, por exemplo, se casa com um casamento, né? Quando você ouve alguém, e se você mesmo já falou isso, quando você ouve alguém falando assim, meu sonho é casar, mas eu não tenho ninguém. Isso é um clássico do romantismo, enquanto idealização, enquanto fantasia. Por quê? Porque o casamento seria uma consequência de um processo. Então, você conheceu uma pessoa, você se aproximou dessa pessoa, você tem afinidades com essa pessoa, você vai construindo um relacionamento com essa pessoa até que, se ele for subir uma escadinha, né? Esse relacionamento for subir uma escadinha, essa escadinha vem do modelo de relacionamento monogâmico, vai chegar um momento que o casamento ele vai acontecer, né? Porque é um objetivo a partir da construção deste relacionamento com uma pessoa. Pessoas desejam o casamento antes mesmo de conhecer alguém, entende? Por quê? Porque só a ideia de casamento, ela já é uma construção inteira. E aí, esta mesma pessoa, né, se ela se casa e este casamento é um casamento ruim, ela tem dois lutos. O luto do sonho do casamento e o luto por ter criado um personagem para se encaixar no sonho dela e aquele personagem se mostrar diferente na realidade. Se mostrar um parceiro ruim, um parceiro abusivo, ou até mesmo um parceiro que não deu certo para aquele sonho que ela fantasiou. E aí vem decepções, vem traumas, vem violência sim, vem agressões e vem mortes inclusive, né? Então, quando um determinado sonho, ele se choca com uma realidade completamente diferente, análoga a ele, ela traz consequências muito ruins, né? Então, homens que tiram a vida de mulheres, por exemplo, eles sonharam que eles tinham o controle total da relação e que a mulher era exatamente a peça, o figurante que fazia parte de toda uma história já montada na cabeça dele. E pode ser que esses homens, e em sua maioria, eles não pensaram, né, que esta peça era uma pessoa com desejos, necessidades e que essa pessoa ela tem também a capacidade de fazer escolhas, inclusive não participar mais desse contexto. Isso não passa por ele. E é lógico que não passa na cabeça de um homem esse tipo de coisa, mas de mulheres também, já vou abordar. Porque existe uma estrutura, né, que diz que se o homem determina que deve ser assim, assim será. Assim será. Então, quando algo sai desse planejado dele, para ele, a perda é inaceitável. Entende? É inaceitável. Tanto que quando se ouve homens falando sobre os crimes que cometeram contra as mulheres, eles têm total certeza de que eles tinham motivo para fazer. Entende?
Então, assim, é uma construção tão enraizada dentro do ser, né? Que ele mesmo não enxerga que poderia ser diferente. Na verdade, a maioria dos criminosos que fazem esse ato, eles chegam à conclusão de que só não deveriam ter feito, aqueles que pensam assim, hein? Porque não são todos, que só não deveriam ter feito porque assim eles não estariam sendo punidos. E não porque aquela pessoa, aquela mulher, era um ser humano que poderia escolher sair, né, desta fantasia que ele criou. E isso acontece com mulheres também, né? Por mais que mulheres não cheguem a cometer tantos crimes, porque cometem também, mas não chegam a cometer tantos crimes em números como homens, mulheres também têm essa idealização romântica, fantasiosa, e que quando o personagem, ou seja, o seu companheiro ou companheira, né? Em menor número ainda, né? Mas o seu companheiro, ele sai desta fantasia, ele se recusa a fazer determinado papel dentro dessa fantasia, esta mulher também tem uma quebra, entende? Ela se quebra como pessoa, né? E aí, quem que vem nas frestas desta quebra para poder tapar, para poder tentar estancar, né, o sangue, a ferida, as informações da internet, que dizem que você precisa descentralizar o amor, que o problema dos relacionamentos é o romantismo, né? Mas aí é que tá. O problema dos relacionamentos é o romantismo, ou o problema dos relacionamentos é a gente não conseguir lidar com a realidade para além do romantismo, né? Então, qual é o alcance do romantismo nas nossas vidas? Porque fantasiar, criar expectativas, idealizar é uma habilidade do cérebro e foi inclusive estimulada culturalmente e continua sendo estimulada, né? O romantismo ele continua sendo estimulado. Então, como que nós vamos lutar contra algo que já está posto, ele existe, ele tem um formato? Vocês estão ouvindo o ronco da minha gata? Ó, escuta. Parou, só porque eu falei. Minha gata tá dormindo do meu lado aqui, tá roncando, danadinha. Ai, gostoso. Enfim, então nós temos algo que existe, entende? O romantismo, ele existe, ele está infiltrado na nossa cultura, nas nossas cabeças, na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. O que não nos foi ensinado dentro de todo esse contexto é como lidar com o outro lado do romantismo, que é a quebra da expectativa, que é a realidade contra a fantasia. Isso não nos foi ensinado, nem a homens, nem a mulheres. Na verdade, mulheres não são tão violentas quanto homens e não tem tantos índices, né, de mulheres acabam o relacionamento, né, vão reconstruir sua vida e tal, enquanto que homens, quando acabam o relacionamento, matam mulheres. Por que que isso não acontece com mulheres na mesma frequência, né, com o mesmo tanto de dados, de números, de estatísticas? Porque na construção da mulher, ela vai se voltar contra ela. Ela tenta encontrar nela o problema. Ela não aponta para o outro, tá? Generalizando, né? Porque não são todas. Ela vai tentar encontrar nela, ela vai tentar se remodelar, ela vai catar todos os caquinhos da ideia romântica que ela construiu e ela vai ver o que ela faz com isso. Então,
ela vai ter um desdobramento de sofrimentos, tá? Ao invés, né, de já termos uma cultura, inclusive de educar emocionalmente pessoas, de que para todas as fantasias criadas, existe a possibilidade de não serem realizadas. E caso isso aconteça, o que fazemos com a vida? Sabe? Quando a gente transforma isso em conselho amoroso, né, a gente começa a falar de descentralização do relacionamento romântico. A gente começa a falar disso. Então, tenha outras coisas na vida. Então, para você ter outras coisas na vida, você precisa aprender a romantizar outras coisas na vida. Porque o romantizar ele está tão impregnado em nós que ele ativa, inclusive, químicas no nosso corpo de recompensa. Nós gostamos de imaginar cenas irreais, mas ideais. E se nós não fizermos o mesmo com outros temas da nossa vida, a gente não vai ter o mesmo investimento, né? Então, como que se descentraliza o amor romântico se a gente não tem o mesmo investimento afetivo em outros temas? E é para este caminho que a gente precisa ir, porque o romantismo, ele pode ser impulsionador. Ele vai criar ilusões, mas ilusões nos movem também, entende? Nós acordamos de manhã, eu acho que eu falei isso num podcast há pouco tempo, nós acordamos de manhã com algum tipo de esperança. Mesmo que seja a esperança de cumprir as obrigações, as chatices, as coisas que nós somos obrigados a fazer. E no fim do dia nós temos a recompensa de ter feito. Às vezes é só isso. Às vezes é só mais um dia se arrastando. Mas a gente precisa acreditar que a gente vai conseguir mais um dia. Senão a gente não levanta, senão a gente não faz, senão a vida não anda. Então, algum tipo de idealização nós precisamos ter, né? E a isso foi chamado genericamente de romantismo. Só que quando chega no relacionamento romântico, nós estamos romantizando papéis também. E este personagem, os personagens que fazem parte dessa nossa idealização, dessa nossa fantasia, eles têm vida própria. Eles têm vida própria. E é isso que causa confusão e conflito com a nossa fantasia, porque na nossa fantasia, os personagens devem agir conforme a gente fantasiou. Mas na realidade é diferente. E não existe mais em nós o romantismo como ele foi no movimento cultural, aonde até mesmo a reação do outro, o movimento do outro, quando contraditório aquilo que a gente espera, vira poesia, né? Quando algo sai do eixo, quando algo nos surpreende, aquilo vira arte de alguma forma. A angústia, né? Ou até mesmo o desejo de morte, que também foi algo que surgiu dentro dessa mesma época do romantismo, romantizar a morte, desejar a morte, né? E a morte enquanto morte do desejo, morte da fantasia, saber passar pelo luto de algo que não foi como a gente esperava que fosse. Hoje existe essa palavrinha que se chama ressignificar, né? Esse ressignificar fode a cabeça de todo mundo, por quê? Porque é como se você pegasse uma coisa que não deu certo e desse um outro valor para ela. O que a gente está fazendo? A gente está dando a volta, a gente não está enfrentando, a gente está dando a volta no assunto, né? Não deu certo, vamos ressignificar. Em alguns momentos tem até gente que
que fala assim, mas e se tivesse dado certo? Ou então, se você pudesse fazer diferente? E não tem uma coisa assim, é mais a minha linha, né, de raciocínio, principalmente em consulta. Tá, deu errado. Ah, mas e se der errado? Não, não. Pensa que deu errado. Deu errado. Lida com isso. Como é que você sente? Porque nós realmente precisamos voltar a desenvolver a habilidade de lidar com aquilo que quebra a fantasia do romantismo. Eu não vejo outra forma de combater os danos, né, as consequências ruins do romantismo dentro de relacionamentos amorosos que não seja aprendendo que o romantismo tem um outro lado, que é a quebra de expectativa. Vou mudar de palavra, tem uma mais gostosinha, ó. O romantismo tem outro lado, que é a decepção. Decepção significa que nem tudo funcionou como a sua fantasia. Às vezes, nada funcionou como a sua fantasia. E a única coisa que vai te livrar disso, né, de passar por uma decepção que te destrua, é você saber que toda vez que a sua fantasia contar com personagens que têm vida própria, que têm desejos, sentimentos, sensações, vontade, escolha, livre-arbítrio, chame como você quiser. Esse cenário que você fantasiou, ele pode ir por outro caminho. E quando ele se mostrar diferente daquilo que você fantasiou, você pode ou readaptar a sua fantasia, ou então chegar à conclusão de que esta fantasia não será vivida com esta pessoa. Leve a sua fantasia para outro lugar. Talvez existam personagens que queiram se encaixar exatamente naquele papel. Talvez existam pessoas que queiram se encaixar no papel de personagem que você precisa. Mas ainda assim, o mais seguro é a gente aprender a lidar com a frustração, com a decepção. Porque a gente já faz isso em algumas outras áreas da vida, né? A gente não romantiza tanto com o emprego, por exemplo. A gente quer, a gente deseja, a gente precisa. Mas se não conseguir, eu vou ter que continuar procurando, né? A gente quer, a gente deseja, a gente precisa de umas férias, de uma viagem, né? Mas se não conseguir, a gente replaneja, a gente revê rotas, a gente flexibiliza. E nos relacionamentos, a rigidez está levando a não só sofrimentos, mas como crimes e mortes. Entende? Então, a ansiedade, ela é um sintoma de como que a gente precisa equilibrar esses dois lados. Porque a ansiedade, ela surge em contraponto ao romantismo. Ela surge, gente. Vocês já ouviram alguém falando sobre isso? Se alguém já ouviu alguém falando sobre isso, através desse ponto de vista, me digam. A ansiedade é uma resposta natural, né, da nossa mente a todas as fantasias criadas e que na nossa essência, dentro de nós sabemos que pode dar ruim. Nós sabemos. E ao mesmo tempo, existe ansiedade ligada ao fato de que se tudo isso der certo, o que eu vou fazer para manter, para não perder? Cara, o romantismo, ele tem um jeito, né, de entrar nas nossas vidas. E a ansiedade está dando um jeito de nos avisar que a gente precisa aprender a lidar com o romantismo. Que só tirá-lo da linha de produção não existe, a não ser que você se isole no mato.
Porque os conteúdos continuam chegando. Porque nós estamos cada vez mais desejando, porque nós somos seres desejantes. O romantismo, ele só veio para dar um formato bonitinho, para dar cores, para dar texturas e cheiros, entende? É isso que o romantismo veio fazer, mas os desejos, eles sempre existiram. No entanto, existe a quebra desses desejos também. Existe outros formatos, existe outras formas e existe a decepção de não conseguirmos realizar. Como é que a gente lida com isso? Porque nós estamos numa geração que não sabe lidar com frustração. E por não saber lidar com frustração, está sempre tentando se antever. Está sempre tentando se preparar, prever inúmeras situações. E aí, quando entra alguém na tela e diz para você, você está passando por isso por causa disso, 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 você aceita. Você se sente representada, mas isso não muda a sua realidade. Não muda. Os crimes continuam acontecendo, você continua em risco, você continua querendo ser amada, você continua fantasiando. Só que você não fantasia com tudo que você poderia fantasiar. Você não aprende a lidar com as frustrações quando elas vierem. E por que eu tô falando como se fosse algo certo já, né? Porque você tá aqui. Porque você tá aqui. Você poderia estar em qualquer lugar. Desejando, fantasiando, resolvendo, frustrando, decepcionando, passando por lutos e entrando em outros, fazendo movimentos na vida. Mas você está consumindo conteúdo. E por que que eu estou aqui, já que eu não ganho nada com isso? Eu não ganho nada com isso, né? Eu tenho pouquíssimos seguidores e tal. Porque eu tenho 46 anos, né? E eu venho desta geração, né? Que teve contato com seus antepassados, que pôde fazer um exame sobre as nossas vivências, o que eu queria e o que eu não queria, né? Viver na minha vida, trilhar nos meus caminhos. E eu também vi o mundo virtual ser construído. Eu vi o mundo virtual ser construído, né? E eu vi o mundo se abrir e dizer assim para mim: você pode o que você quiser. Olha para todas estas pessoas aqui do mundo inteiro. Fantasie, deseje, queira. E aí, todo aquele movimento do romantismo que vinha para dar uma quebrada naquela dureza da era industrial, ela cai de bandeja no nosso colo e fala assim: opa, você sonhou muito durante séculos. Séculos não, né, gente? Durante décadas. E agora você pode realizar. Porque tem PDF, porque tem curso, porque tem gente estudando. Olha quantos livros aquela mulher leu para estar falando aquilo que ela está falando. Não, porque o autor tal, porque o filósofo tal, porque não sei o quê. Mas como assim você não consegue? Tudo que você precisava está aqui. Tudo. Bora fazer? Então nós estamos cada vez mais sendo impulsionados para continuar gerando o romantismo, para continuar gerando fantasias, para continuar idealizando com o mundo ideal, com o relacionamento ideal, com o eu ideal. E continuamos não estando preparados para caso isso não aconteça. Nós não estamos preparados para isso não acontecer.
E acho que vale a pena a gente pensar nisso, né? Porque às vezes existe a ideia romântica de que nós podemos salvar alguém. Sem conhecer a sua história, sem pegar na sua mão, sem trocar realidades, né? Só assistindo, só ouvindo, compartilhando ou até mesmo guardando para assistir depois. E a realidade vai acabar nos mostrando que nós temos necessidade de colocar algumas teorias em prática. Porque a vida não é só discurso. E o romantismo não é, em si, total vilão. Mas a gente vai falar sobre mais práticas nas próximas. Beleza?